Olá, dando prosseguimento ao estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em Lucas capítulo 6, versículo 20, que é o seguinte: E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Esta passagem dá início ao que corresponde ao Sermão da Montanha em Mateus. Mas alguns elementos de identificação do lugar, que não se refere à montanha, mas certamente deve ser o mesmo momento, né? Olha só, versículo 17 e seguintes. E descendo com eles, parou num lugar plano. E também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder, e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Então a gente vê aqui o que corresponde lá no capítulo 5 de Mateus, a parte das bem-aventuranças. Ele apresenta aqui 4 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que tendes fome, os que chorais, quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, vos injuriarem, quando rejeitarem o vosso nome como mal. Então veja, são essas 4 bem-aventuranças. Mas no que diz respeito ao reino de Deus, que certamente está presente nas demais 3 bem-aventuranças aqui, a primeira diz que bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ora, certamente que Jesus não está se referindo aos pobres de aspectos materiais, pobres de dinheiro ou coisas assim, porque ele está se referindo ao reino de Deus. Então, pobre é aquela pessoa que não se sente na posse do que quer que seja. É o desapego. A pessoa humilde. Humilde não no sentido de não ter nenhuma posse material, como muitas vezes se utiliza aqui na Terra, mas pobre no sentido de não se sentir mais poderoso ou superior a outras pessoas, ou orgulhoso e soberbo em relação a si mesmo. Não. Não se trata disso a palavra pobre. É a pessoa que não se considera de posse de coisa nenhuma e que tudo pertence a Deus. Essa disposição
de desapego total, assim me parece, está se referindo aqui a pobre. Por quê? Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Então basta que uma pessoa reencarne na pobreza e está garantido para esta pessoa o reino de Deus, seja ela uma pessoa boa ou uma pessoa má. Vejam que não tem sentido, não é? O reino de Deus é para aqueles que, como diz lá em Mateus, os puros de coração. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Não faz parte aqui da lista de Lucas. Mas a ideia é a mesma. A pureza de coração, o desprendimento completo dos bens materiais, dos aspectos materiais da vida, dos sentidos, não se apega aos sentidos físicos, não se apega ao poder, não se apega à dominação, à riqueza material, nada. A pessoa ela tem posses materiais, ela tem poder, mas aquilo não lhe domina o íntimo. E a pessoa continua agindo segundo os valores do espírito. E aí ele prossegue nas próximas bem-aventuranças a mesma ideia. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Ora, isso está parecendo uma barganha. Não tem sentido do ponto de vista da vida espiritual. A pessoa que tem fome, mas enfrenta a dificuldade de maneira resignada, serena, confiante em Deus, fortalecendo a sua fé na bondade e na sabedoria de Deus, por lhe colocar naquela situação, aquela encarnação. Bem-aventurado que agora tendes fome. Isso não é permanente, naturalmente, né? A pessoa que tem fome e que anseia, por exemplo, de bens materiais, mas não se revolta, mantém a sua confiança em Deus, a sua resignação. Pode se aplicar também, vós que tendes fome de justiça, vós que tendes fome de sabedoria, vós que tendes fome de um coração bom dentro de si. É este anseio que nos impulsiona ao progresso. Esta força que impulsiona o progresso a todas as criaturas de Deus. Progresso tanto material como progresso especialmente espiritual, das virtudes morais. Bem-aventurados vós que agora tendes fome de justiça, de ter para si um coração mais bondoso, mais generoso, mais virtuoso, mais propenso a perdoar, não é? Então, esta pessoa vai ser saciada, porque é o caminho natural da criação de Deus. Bem-aventurado vós que agora chorais, passa por dificuldades na vida material, chora, mas não se revolta contra a justiça de Deus, confia, entrega-se à mercê de Deus. Este sentimento também de desprendimento, que faz com que a gente possa enfrentar o sofrimento, as necessidades de toda ordem, com confiança. Bem-aventurados vós que agora chorais. É a mesma ideia, que agora tendes fome, não é? Porque a vez de rir. Quando que vai rir? No plano espiritual, quando retornarmos à vida espiritual, porque enfrentamos as lutas da vida encarnada, como prova ou como expiação, e as suportamos sem reclamar, trabalhando sempre para superar com confiança, com determinação, com fé em Deus. Quando retornamos ao plano espiritual após a morte do corpo, nós nos encontramos livres daquilo que nos proporcionou a experiência difícil.
que nos fez chorar, nos fez passar fome, etc. Ao retornar ao plano espiritual, nós nos encontramos aliviados da consciência de algo que, porventura, nos tenha feito merecer aquela experiência difícil. E ainda continua: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos injuriarem, quando rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Esta é uma prova muito difícil, porque nós vivemos aqui na Terra sempre sujeito à opinião alheia, à atitude alheia em relação a nós, seja por nos ferirem através de palavras, de atitudes, ou até mesmo de agressão física, e nós não guardarmos mágoa ou rancor, e muito menos sentimentos de ódio e desejo de vingança. Esta é a prova essencial de todos nós, superar estes arrastamentos que nascem do egoísmo, do apego à própria personalidade, ao personalismo, enveredando-nos aos comportamentos animalizados ainda presentes em nós, impulsionado pelos instintos, os instintos que geram desejos de revide, o sentimento de ódio, o sentimento de rancor, de mágoa. Isso tudo são prisões que nos ligam à nossa experiência ainda animalizada. Então, se superarmos tudo isso, quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos injuriarem e rejeitarem vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. E aí está embutido na personalidade de Jesus o seu Evangelho. O Evangelho de Jesus é a expressão amorosa do Cristo para a linguagem humana, para a compreensão do nosso intelecto no nosso momento evolutivo. Então, enfrentarmos todas as lutas por causa do Filho do Homem é uma entrega aos ensinos de Jesus com confiança. Isso aproxima nossas escolhas como personalidade, nos aproxima do nosso espírito, que é a expressão de Deus em nós. Através do espírito, como sendo um espelho que reflete a luz de Deus. Luz de sabedoria, de bondade, de misericórdia, de justiça, de verdade. Isto é refletido para nós de Deus através da consciência, que é um atributo do Espírito. É o espelho que reflete a luz de Deus para nós. Então, quando nós enfrentamos tudo isso por causa do Filho do Homem, nós estamos aproximando a personalidade, todas as suas reações, as demandas da vida no corpo, nos aproximamos de nós com o Espírito que está em comunhão com Deus. E finalmente aqui, folgai neste dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Estaríamos, nesse caso, sendo igualados aos profetas, enviados de Deus, que sofreram todo tipo de perseguição e de violência por parte da ignorância humana. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Não foi isso que aconteceu com os profetas? Quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem vosso nome como mal. Não foi isso que aconteceu aos profetas? Não é? Por causa do Filho do Homem. Não é? Exultai. Eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Estaríamos nos igualando aos profetas nas suas missões divinas. Olha que não é pouca coisa, né? Isto tudo está perfeitamente relacionado com o reino de Deus.
É uma beleza. Depois disso, Jesus prossegue e ele faz, na sequência dessas 4 bem-aventuranças, um contraponto com 4 ai de vós. Se aqui é bem-aventurados, aqui ele diz ai de vós. Quando nós cumprimos aquelas recomendações das bem-aventuranças, nós estamos nos aproximando do reino de Deus. Mas aqui ele faz um alerta. Ai de vós ricos. Olha o contraste. Bem-aventurado vós, os pobres. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. A riqueza material, a riqueza de cultura, a riqueza de beleza física, a riqueza de poder, a riqueza de toda a natureza deste mundo. Se nós nos satisfazemos com os valores e as virtudes deste mundo, porque o reino do Cristo não é deste mundo, ainda. Se nós nos comprazemos, é porque estamos aprisionados à dominação do mundo sobre nós e ficamos distantes do reino de Deus. Ai de vós que estáis fartos, olha o contraste, agora que tendes fome, porque sereis fartos. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Porque é fome da vida espiritual, fome da justiça e da verdade divina. Ai de vós que agora rides, porque em cima ele fala, bem-aventurados vós que agora chorais, porque a vez de rir, aí ele diz, ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Se nós rimos, estamos felizes com o que o mundo nos dá. Mas um dia nós vamos querer aquilo que o reino de Deus nos dá quando nós sairmos da encarnação, ou até antes, não é? E encontrarmos a nossa realidade íntima. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem. Todos os homens do mundo, os elogios, aquela coisa toda. Ficamos satisfeitos. Ai de vós quando todos os homens vos disserem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. A bajulação, todas essas coisas. O que nos faz ficarmos apegados à própria personalidade. Nós elogiamos e bajulamos para obtermos um retorno, não é, de benefício material, de qualquer natureza. É uma beleza, não é? Então aí está. No próximo vídeo, prosseguiremos com o estudo sobre o reino de Deus em Lucas capítulo 7, versículo 28. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.